Bom, nessa aula então nós vamos trabalhar o chamado ecossistema do Pix. Na verdade, eu vou apresentar esse ecossistema para que depois a gente comece a trabalhar especificamente cada um deles. E aí vocês vai ficar mais claro essa terminologia. É importante que vocês se habituem com essa, se vocês ainda não conheçam essa terminologia que muitas vezes o Pix ele utiliza, até porque nos processos até para você solicitar um determinado tipo de prova ou indicar no fluxo algum tipo de falha, é importante que você entenda. E dentro desse ecossistema vai conter alguns elementos que vão ser importantes dentro desse fluxo aí. Então vamos lá para a tela. O que nós temos dentro desse ecossistema? Nós temos toda uma infraestrutura, né? Por exemplo, o SPI, que é o Sistema de Pagamento Instantâneo. Então o sistema é uma infraestrutura operada pelo Banco Central, aonde vai realizar essas liquidações. Então o Pix é um meio de pagamento, mas para operacionalizar isso é preciso ter um ecossistema, é preciso que tenha, na verdade, toda uma infraestrutura para possibilitar isso. Quando nós falarmos do fluxo do Pix, vocês vão entender melhor isso, mas é importante que vocês já tenham em mente qual é essa infraestrutura. A gente vai tratar cada uma delas especificamente, tá bom? Então, o sistema de pagamento foi criado junto com o Pix para operacionalizar. É ele que liquida, é ele que faz a transação. Como é que um banco vai mandar diretamente para outro? Através do SPI, tá? É o SPI que vai fazer essa operação, quase que instantâneo. É um sistema muito rápido, tá? Então, para um banco, ainda que fintech, uma instituição financeira, transferir dinheiro do Pix para outra é preciso um sistema. Esse sistema é o sistema de pagamento instantâneo, tá? O DICT, que é o Diretório de Identificador de Conta Transacional, tem esse nome meio estranho, mas ele vai ser muito importante a gente entender um pouquinho dele nas fraudes, porque o DICT é onde contém todos os dados das contas. Então, quando você coloca lá o celular, então você pergunta para a pessoa qual é o seu Pix, a pessoa fala o celular dela, não é isso? Quando você coloca o celular no aplicativo do seu banco, o seu banco, ele vai consultar o DICT para saber de quem é aquela chave, porque é uma chave. Inclusive a outra infraestrutura vai ser as chaves Pix. Vai consultar aquela chave e vai identificar o nome da pessoa. Por isso que aparece, quando você coloca o celular, o CPF ou a chave Pix, identifica o nome da pessoa. Por que isso acontece? Porque houve instantaneamente, né, muito rápido o processamento. O banco consulta, a instituição financeira consulta o DICT, verifica essas informações da conta, se são autênticas, verídicas. A gente vai ver que vai ter outra finalidade também. E depois manda para o SPI, que é o Sistema de Pagamento Instantâneo. E aí o SPI é que faz essa transação, mandando o dinheiro para o banco recebedor. Eu já estou aqui quase que falando do fluxo já, mas é só para vocês entenderem da finalidade mais ou menos de cada um, tá bom? O DICT vai ter outra finalidade, mas a essência dela é ser um grande banco de dados aonde vai ter os dados dos clientes que operam o Pix. A chave Pix, onde nós temos ali os identificadores, né? Pode ser um CPF, um CNPJ, um e-mail, um telefone ou uma chave aleatória. Posso criar uma chave completamente aleatória aqui de letras e números e ser a chave Pix. É muito comum ser um CPF ou ser um e-mail ou o telefone, né? Então é através da chave Pix que a gente vai identificar cada um desses recebedores. E lembra? Veja como é que modernizou, né? Antigamente a gente tinha que colocar a conta, a gente tinha que colocar a agência, a gente tinha que colocar o nome e ainda colocar o CPF. Olha a quantidade de dados e de tempo que a gente gastava para fazer uma transação. Hoje a gente faz Pix automático, né? Praticamente. A gente faz 5 Pix aqui em 3 minutos. É só a gente digitar lá o CPF, e-mail, a chave Pix e praticamente faz ali aquela transferência, né? E os participantes, obviamente, né? Quem são? As instituições financeiras e etc, né? As pessoas que vão ser autorizadas a operar aqui, inclusive o ITF que a gente vai abordar, né?
E temos os mecanismos de prevenção. Então, do mesmo jeito, como eu mencionei, que foram criadas toda uma infraestrutura de modernização, de aceleração, de aumento da concorrência, de poder abrir o sistema para novas pessoas, né? E com isso a gente consegue ter uma capilaridade maior. O Banco Central precisou criar mecanismos de prevenção e combate. Então, há necessidade de monitoramento das transações. Nós temos a rejeição de transações suspeitas. Isso aqui pouquíssimos advogados sabem. Pouquíssimos. Né? O que os advogados sabem normalmente? Tem o bloqueio cautelar e o MED. Peraí, tem a possibilidade de rejeitar. Ou seja, o banco do cliente, em determinadas situações que a gente vai ver, vai poder e dever, não é tem o dever de rejeitar transações que são suspeitas. Ok? Então a gente vai ver isso aqui com calma. O bloqueio cautelar, que é feito pelo banco remetente, né? O banco destinatário, né? O banco que é destinatário, uma vez que ele recebe esse dinheiro e ele constata que há uma suspeita, ele pode bloquear esse valor. O mecanismo especial de devolução, que foi criado justamente como mecanismo antifraude, assim como o bloqueio cautelar, aonde é solicitado, né, o banco pagador, ele solicita o mecanismo MED para o banco remetente, que é se há uma suspeita de fraude, né, por exemplo, o consumidor sofre a fraude, ele avisa o banco vai lá e faz um mecanismo especial de devolução. A gente vai ver como é que funciona isso. E as notificações de infração, que são importantíssimas e que estão relacionadas ao DICT. Porque como o DICT é um grande banco de dados do ecossistema do Pix, aonde vai compreender todos os dados dos clientes, das instituições financeiras, das movimentações, lá também vai se concentrar essas notificações de infração. Então, suspeitas de fraude vão estar concentradas no DICT. Então, já antecipando, quando o banco do seu cliente vai no DICT para poder confirmar os dados da chave, ele já pode verificar ali se aquela conta destinatária tem alguma suspeita de fraude. E por isso que ele vai ter o dever de rejeitar, se havia elementos para ele rejeitar essa fraude. Então, entender esses termos aqui, fiquem tranquilos, tá? Nesse momento eu não quero falar sobre fluxo, embora eu tô falando sobre fluxo. Mas por que eu tô falando de fluxo? Que a gente vai ter uma aula só disso, para mostrar para vocês a importância desses elementos, tá? Mas eu quero que nesse momento vocês se familiarizem com sistema de pagamento instantâneo, diretório de identificador de conta transacionais ou DICT, chaves Pix, né, os participantes, bloqueio cautelar, MED, notificação de infração, né, rejeição, monitoramento. Então, são terminologias que é importante que vocês, nesse momento, saibam, porque a gente vai precisar desses elementos para poder trabalhar o fluxo, para que vocês, entendendo o fluxo, possam apontar aonde está a falha do banco recebedor e do banco que fez o pagamento, que é o banco do seu cliente. Tá legal? Então, nesse momento, o objetivo da aula era exatamente esse. No próximo bloco, a gente continua abordando aí esse ecossistema.